Respira e Vai hoje vai falar sobre a importância do sono. E para isso, eu estou recebendo a Maria Ângela Libório, que é enfermeira e também professora universitária, e vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, Maria Ângela? Obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um assunto que eu adoro conversar, então estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é de suma importância para todo mundo, né? Todo mundo ou tem algum problema para dormir, ou já teve, ou conhece alguém que tem. A gente sempre escuta alguém falar, né? Tive uma insônia essa noite, ou não conseguia dormir, passei a noite em claro. E isso traz inúmeros problemas para a saúde, né, Maria Ângela? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é que o sono, ele tem sido negligenciado na sociedade que a gente vive. Sim. Então a gente entende que produtividade está muito relacionado a você dormir pouco e fazer mais. Certo. E o que a ciência fala é exatamente o contrário. Eu, por exemplo, gostaria de ser cuidada por um médico que dormiu bem, operada por um cirurgião. Sem dúvida. E pegar um avião com um piloto que tenha as horas de sono todas em ordem. Porque exatamente. A falta de sono, a privação de sono, afeta afeta decisão, afeta comportamento, afeta humor, afeta apetite. Então a gente não consegue conceber uma sociedade funcionando plenamente se todo mundo tiver em privação de sono. Isso que você falou que está sendo negligenciada, né, a própria sociedade, é por conta da gente ver muitos serviços funcionando durante a noite, né? Gente, academias, eu acho isso um absurdo, 24 horas, a pessoa, além de não estar descansando, está fazendo exercício, né? Exato. Isso realmente faz um mal danado, né? E como que a gente consegue perceber, porque a gente vê muitos casos também onde a pessoa até dorme, acha que dorme bem, mas acorda com aquela sensação de cansaço, aquela coisa de que passou a noite em claro. Como é que a gente consegue perceber que não está tendo um sono de qualidade? Isso que você falou é muito importante. A gente pensa muito em número de horas de sono. Parece que existe um número mágico, você tem que dormir 8 horas de sono. Esse número 8 horas de sono, ele de fato vai ser interessante para a grande maioria das pessoas adultas. Porém, existem pessoas que são grandes dormidores, de repente ele precisa dormir 9 horas, e existem aquelas que com 7 horas já estão bem. Tá. A gente sempre fala nunca menos do que 6, porque isso já entra num quadro de privação de sono. Só que dormir bem não é só estar 8 horas dormindo. Sim. É ter todas as fases do sono contempladas nessas horas de sono que você tem. Então a gente divide o sono em fases. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, a gente tem sono REM, sono não REM. E é como se fosse uma escada, você vai subindo degraus e aí você atinge a fase do sono restaurador e ali acontecem uma série de coisas maravilhosas no cérebro e no organismo da gente que são fruto dessa fase profunda do sono. Se você não chega nessa fase profunda do sono, ainda que você durma muitas horas, todo o poder restaurador da tua noite de sono ela não foi contemplado, porque você não chegou aonde você tem que chegar. Então, mais importante do que quantas horas é também como é a qualidade de sono. Eu acho que isso no dia seguinte você pode dizer. Se no dia seguinte você acordou disposto, criativo, sem sonolência diurna, sem vontade de dormir numa reunião, você dormiu um número de horas boas, você teve um bom sono. Olha só. Agora, se nada disso acontece, mesmo que você passe 10 horas na cama, talvez você fique bocejando no dia seguinte, cochilando nas reuniões. Sem dúvida, né? O que é muito ruim, porque a pessoa acaba não conseguindo produzir, né? E muitas vezes é por conta do sono, né? Da noite mal dormida. Sim. E em que momento ou quantas horas depois a gente entra nessa fase mais profunda do sono? A gente tem ciclos de sono. Esses ciclos, eles duram mais ou menos entre 90 e 110 minutos, onde a gente tem sono N1, N2, N3 e o sono REM, que é quando a gente sonha. Nessa fase N3 e REM, são fases importantíssimas que nós precisamos chegar. O que pode acontecer? Vou dar 2 exemplos que são corriqueiros. Sim. Então, você tem um parceiro que ronca, por exemplo. E aí o ronco do seu parceiro causa micro despertares em você. Então, você está dormindo, mas aquela roncadinha mais alta te deu um micro despertar. Você não chega a acordar, recobrar ali a consciência, mas você teve um micro despertar. Então Você volta uma fase. Exato. Aquela escadinha que eu te falei, que a gente vai subindo, você vai e desce alguns degraus. Então, às vezes, o barulho do ambiente, eu falei parceiro que ronca, mas pode ser morar numa esquina muito movimentada. Ou tem um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido. Acaba acordando. Exato. Então, você dorme, mas não chega nessa fase. Então, você precisa ter um tempo para que esses degraus sejam subidos e você chegue na fase do sono. Uma outra coisa é você ser o indivíduo roncador, né? Então,
o fato de... Porque a pessoa que ronca, ela mesma acorda com o próprio Exato, ela ronco, tem um né? micro despertar. É. E aí ela ronca, ela pode cursar durante essa fase do sono com aquela queda de saturação, Sim. sabe, de oxigênio, porque faz parada respiratória. O próprio ronco a micro desperta e ela não chega na fase profunda. Então ela dormiu 10 horas, mas ela vai dormir na reunião no dia seguinte. Exatamente. Então o roncador, o parceiro do roncador, aquele que mora em lugar barulhento, que tem criança pequena, ele é alguém que pode ser privado. Criança pequena, de fato, vai privar o casal, a família de sono por um tempo. E tem uma diferença do sono. A criança tem um sono que a gente chama de polifásico. Ela dorme, acorda, dorme, acorda. A gente não é assim, né? A gente deita, dorme e vai acordar no dia seguinte. O conselho para as mães que têm filhos pequenos é durmam junto com a criança. Isso, nossa, eu ouço muito desde que eu tive meu filho. Eu ouço isso. Porque você e tem que ser, tem né? que ser. Você pode adotar um sono polifásico junto com o seu bebê nesse momento em que o bebê ainda desperta muito. Tudo bem. A questão, Vanessa, é que às vezes não dá. Né? A gente tem a outra criança, a gente tem a casa, enfim, muitas vezes não dá. Mas sempre que possível, durma com o seu bebê, porque ali, de repente, você consegue fazer uma fase de sono restauradora e você vai ter benefício. Você falou sobre a quantidade de horas, né, que não é uma regra, assim, mas existe uma diminuição nessa quantidade de horas necessárias para o nosso organismo, isto é, de acordo com a idade, a gente dorme menos mesmo? Isso mesmo. Ou mais, né? Menos. Né? O idoso, ele tem uma necessidade de sono menor, e muitas vezes o que o idoso, ele relata como insônia, na verdade, não é insônia, porque a necessidade de horas de sono dele está suprida. Então, o que acontece? Um idoso, ele pode dormir aproximadamente 6 horas por noite. Vamos imaginar que esse idoso vai dormir 9h30 da noite. Ele vai acordar no meio da madrugada, ele não vai conseguir dormir mais. E se ele é um idoso que cochila durante o dia, esse cochilo durante o dia, se for muito prolongado, pode roubar um pouquinho dessas horas de sono da noite. Então, muitas vezes, o que o idoso refere como eu tenho muita insônia, é só um ajuste que a gente precisa fazer no hábito dele, de ir para a cama, talvez, um pouquinho mais tarde, e entender que talvez ele acorde realmente um pouquinho mais cedo do que ele acordava antes. E bebezinho dorme até 21 horas. Exatamente. Adolescente dorme mais. Tem a maior necessidade. Tem maior necessidade. Mais tempo. Então, a gente começa a nossa vida com uma necessidade de sono maior, e a gente termina a nossa vida com uma necessidade de sono menor, e isso é dinâmico. As mulheres na menopausa, por exemplo, elas podem experimentar insônia, às vezes é um dos primeiros sintomas que a mulher tem. A insônia, e a gente chama de atraso de fase, que é quando a gente deita para dormir e fica um tempo ainda até conseguir adormecer. Demora, né? Então, as fases da vida também vão transicionando as necessidades ali de horas de sono, mas dormir é fundamental em todas as idades, e ninguém sai ileso de passar muitas noites de sono privado, né? Então, não existe, e você não paga com outra coisa senão sono. Não dá para pagar. E causa, inclusive, muitos problemas na saúde mesmo, né? A falta de sono. Sim, olha, se você pensar, os principais agravos que a gente tem na sociedade atualmente, das que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Então, você pensa no diabetes, você pensa na dislipidemia, no risco cardiovascular aumentado, e você pensa na hipertensão. Todos esses agravos têm relação com a privação de sono. Até a obesidade tem relação com privação de sono e com trabalho noturno. A gente tem 2 hormônios que regulam o apetite da gente, a grelina e a leptina. Um deles faz com que você perceba que comeu e não queira mais comer, e o outro faz com que você perceba que você está com fome e precisa comer. Quando a gente está em privação de sono, você tem eles se desregulam. Então, aquele que avisa que você comeu, não te avisa de nada. Nossa, então... E aquele que te avisa que você está com fome, te avisa de tudo. Então, você perde a crítica na hora de decidir, porque você está com muita fome. E acaba comendo mais. Acaba comendo mais. E a privação de sono também está relacionada com más escolhas, né? A gente fica mais irritado. Eu brinco que às vezes você conhece alguém que é muito chato, na verdade ele pode ser só... bem. Exato, ele pode ser só cronicamente privado de sono. De repente ele dorme melhor, fica uma pessoa mais agradável. Mas quem está privado de sono decide mal também. Então, você vê... perde foco, né? Eu acho que afeta tudo, né? E é só dormir. Você sabe que na natureza, o único animal que voluntariamente se priva de dormir é o ser humano. Todos os outros, não sei se você tem bichinho em casa. Tenho. Nossa, dorme, tem um cachorro. Então, deu a hora dele, vai lá no canto. Eu tenho gato, entrou um feixe de luz, ela vai lá, deita e dorme no feixe de luz, porque quer um quentinho.
A gente não. É verdade, é impressionante. E, por exemplo, no caso de um adolescente, né, que a gente até comentou que tem uma maior necessidade de horas de sono, ele está acostumado ali a dormir 10 horas por noite e, de repente, começa a estudar de manhã. Tô dando exemplo até do meu filho, tá? Começa a estudar de manhã cedo, então o relógio biológico ali está despertando às 6 horas da manhã. Ele consegue suprir, de repente, no período da tarde, aquelas horinhas que estão faltando para as 10 horas de sono? Pode ajudar. É válido? Pode ajudar, mas não é o fisiológico. Não, porque não entra naquela fase, Exato. né? O fisiológico é que a gente não tem esse sono polifásico do bebê. Sim. Né? O fisiológico é que você pode fazer um cochilinho, aquele de 20 minutos depois do almoço, se você precisa, mas geralmente não mais do que isso. E você dorme essas horas de maneira ininterrupta à noite, para que você possa fazer esses ciclos de sono que são importantes. Sim. Então, para um adolescente, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que são matutinas por natureza. Então, eu sou casada com uma pessoa matutina que 5 horas da manhã está ótimo, vai remar, fala. Eu não sou matutina. Eu sou vespertina, eu sou uma pessoa que... Daqui 2 horas a gente conversa. Exato. Eu quero acordar um pouco mais tarde, eu consigo produzir até mais tarde. Só que a sociedade não respeita se você é vespertina. Exatamente. Eu, como enfermeira, passei muitos anos da minha vida pegando plantão 7 horas da manhã. Ninguém quer saber se você quer acordar mais tarde. 7 horas da manhã você está lá. Então, às vezes, o adolescente ele também enfrenta mais dificuldade porque a cronobiologia dele é de alguém vespertino. E agora ele tem que acordar às 6 horas da manhã para estar na escola às 7. E aí né? Sente, né? Então, o ideal é que ele tente se adaptar nesse momento a dormir mais cedo. É que o adolescente... Hoje, a tecnologia, né, faz com que a gente as telas. tenha um tempo de tela muito grande. Lembra que a gente tem uma mediação do sono também pela luz, né? Então, a gente tem o ritmo circadiano que acontece em cerca de um dia, né? Então, a gente tem o amanhecer e o anoitecer. É a luz do sol, né? Quando amanhece, a gente libera cortisol, a gente desperta, a gente tem um rendimento nas primeiras horas do dia relacionado a essa alteração hormonal. Conforme a luminosidade cai, a gente libera melatonina, que é um hormônio facilitador do sono, e a gente suprime esse cortisol. Então é exatamente para a gente ir ali fazendo um slowdown e depois ir dormir. Sim. Acontece que a gente não mora na roça, a gente tem luz elétrica, a gente tem tela, a gente tem TV, a gente tem a luz no teto. A gente tem a academia aberta 24 horas. Academia aberta 24 horas, a gente tem compromissos sociais, a gente estuda de noite, eu trabalho de noite, eu dou aula de noite. Então, essa coisa de respeitar o ritmo circadiano seria o ideal, né? Então, nem sempre funciona assim. Então, a gente precisa se ajudar. Então, deu a horinha de dormir, diminui as telas, a luz azul faz mal, diminui a TV, baixa a luz, para você ir tentando ali modular o seu organismo, libera uma melatonina, suprime o cortisol e vai dormir feliz, que você vai ser mais saudável. Eu ia te perguntar isso agora, você tem alguma técnica assim específica para as pessoas conseguirem de repente entrar naquele sono com mais tranquilidade? Uma delas seria essa, de diminuir a luz mesmo, que a gente faz com o bebezinho, né? Que a casa começa a ficar já num clima de sono, né? Vanessa, você deu o exemplo ideal. O bebezinho, o sono é um comportamento aprendido, ele é ensinável. Então, da mesma forma como o bebezinho, a gente ajuda o bebezinho na introdução alimentar, a gente também ajuda o bebezinho a entender essa é a hora de dormir e a gente faz exatamente isso que você falou. Você vai avisando o bebezinho que, olha, a luz está mais baixa, eu te dei um banho quentinho, não tem agitação, você vai tomar seu mamazinho, você vai dormir. E isso, em pouco tempo, faz sentido para o bebê e o bebê entra nesse esquema. A gente cresce e com a autonomia a gente perde essa coisa, mas ele continua sendo um comportamento ensinável. Então você pode ensinar o teu corpo que, olha, quando eu diminuo a luz, quando eu vou para o meu quarto, quando eu leio um livro, está na hora de eu dormir. Então ter um ritual de sono é muito legal. Né? Então fazer com que o seu quarto não seja um local de trabalho, seja um local realmente de descanso, que você não fique muitas horas na tela antes de dormir, tudo isso vai treinando o seu cérebro. Olha, ela está se preparando para dormir, deixa eu ativar aqui o modo soneca para eu poder dormir. E evitar as telas, né? Isso é um problema realmente por conta da luz. É o maior desafio, mas quem consegue evitar, né? E você fica com o celular do lado, você acaba vendo alguma coisa ali antes de dormir. E tem todo um apelo, né, de que na hora que você deita, é a hora que você fala assim, agora eu vou resolver algumas coisas. E aí você pega a tela. Uma coisa interessante que tem é que toda vez que a gente vai dormir preocupado, a gente tem mais tendência a ter esse atraso de fase, não conseguir pegar no sono porque você está pensando. A cabeça então, não para. Né? Vale a pena você desenrolar o teu dia antes de dormir. Então,
que você tem que fazer amanhã? Então, já pega a sua agenda, já olha o que você tem que fazer amanhã, que aí você sabe, amanhã eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer isso, amanhã eu tenho que pagar o condomínio. Quando você toma ciência daquilo, você não precisa ficar pensando e tentando lembrar o que você tem que fazer amanhã. Sim, ótima técnica. Isso ajuda muito. Organiza, né, a cabeça antes de deitar, para quando deitar você tá plena ali naquele momento. Exato, desacelera os pensamentos e não fica imaginando o que tem que fazer. Não, de fato eu tenho que fazer isso, isso, isso amanhã, agora já sei, já me programei e posso descansar. Sim. Né? E tem um ritual, às vezes, que dentro do sono faz sentido. Então, uma oração, Sim, né, uma meditação, enfim, ler um livro. Ler livro é muito bom. Né? Então, ler não atrapalha. A única questão é que quando a gente, por exemplo, é casada, a gente às vezes tem que ler no Kindle, porque você não vai acender a luz, o Kindle é uma tela, então você tem que driblar algumas coisas da nossa modernidade. Mas ainda assim, se ler faz parte do seu ritual, seu cérebro entende, olha, tá lendo, ela quer. Tá na hora de dormir. Ai, perfeito, Maria Ângela. Obrigada, viu, pelas informações e pela entrevista. Eu que agradeço, eu sou uma entusiasta do sono, quero que o mundo durma melhor, que a gente vai ter só benefício na sociedade. Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço.